Então tá, galera, primeiramente gostaria de dizer que é um prazer estar de volta no DevTalks. Tava com muita saudade de apresentar e falar as minhas façanhas da minha vida e vamos embora. Bom, em novembro do ano passado eu tive a grande oportunidade da minha vida de participar da maior conferência de tecnologia do mundo, que foi o Web Summit. Foi muito louco porque bom, já fazia um ano e pouco que eu queria ir nesse evento, só que aí não rolou de comprar ingresso, não sei o que lá, e aí o Sebrae fez uma parceria com a gente, eles disponibilizaram um subsídio, daí o Nando me falou, então tá rolando 30%, vamos meter, pum. E aí acabei indo e foi show de bola. Bom, falar um pouco do evento para vocês, já que a galera aqui, todo mundo aqui, a gente é bem calejado em eventos, né? Principalmente falando do RD Summit. Eu vou falar um pouco aqui de como é que foi o Web Summit para vocês até gerar uma comparação com o negócio, para vocês verem a grandiosidade do negócio. Teve 70 mil inscritos nesse evento. Tinha representantes de 159 países lá, então pensa na diversidade de pessoas. A primeira versão do Web Summit foi em 2009 em Dublin e foram 400 pessoas. Então, olha, nesses 10 anos aí, 9 anos, o quanto o cara cresceu. O CEO lá do Web Summit lá é um cara sensacional. E é isso aí. Aqui eu botei um mapa do evento para vocês terem ideia da grandiosidade e agora para dar uma ideia de escala, dessa ponta aqui até a ponta de lá tem 700 metros. Então se tu for ver é quase 1 quilômetro toda a área do evento. Esse aqui, ó, o Central Stage, que é essa área aqui, vamos voltar, que é essa área aqui. Isso aqui é uma foto agora desse ano. Cabia 21 mil pessoas. Para vocês terem ideia do tamanho do negócio. Aí o que acontecia? Tinha o Central Stage, que eram as palestras principais da galera mais famosa. Aí eram 4 pavilhões. Todas essas áreas rosa aqui eram as trilhas. Eram 24 trilhas. Então no RD tem quantas? Sei lá, 7, 8. Aqui tinha 24. E aí o que acontecia? Às vezes o cara tava lá no Central Stage, vendo uma palestra, aí tu sabia que aqui ó, no Panda Conf, que era negócio de criatividade, tinha uma palestra muito legal. Sei lá, o CEO do Netflix tava lá dando uma palestra. Tu sabia que para vir daqui até aqui, atravessando 70 mil pessoas, tu precisava de uns 15 minutos. E aí o que acontecia? Tu perdia a palestra. Esse é um dos pontos negativos de ter um evento tão grande. E, bom, é um evento que comoveu a cidade inteira. Ele, basicamente, das 9 da manhã às 5 da tarde rolava o evento, rolava as palestras. Das 5 da tarde às 9 da noite, eles criaram o Sunset Summit, que é pôr do sol. E aí era num outro pavilhão, que era numa outra rua, mas dava pra ir a pé. E ali o foco do negócio era fazer network. Toda a estrutura era montada para fazer network. E aí depois, das 10 às 2 da manhã, rolava o Night Summit, que era uma coisa que era planejada. Só que daí o que o cara falava assim, ó, agora que vai rolar o Night Summit, todo mundo vai pras ruas, vai pros bares de Lisboa e lá o bicho pega. Tu vai cruzar na rua com o CEO de sei lá qual empresa, tu vai olhar o crachá do cara, todo mundo usando crachá até no meio da rua. Imagina rolando um evento em Porto Alegre e todo mundo indo pra CB depois do evento. O evento inteiro. Então era show de bola. Uma curiosidade muito, muito legal que aconteceu foi que a Mercedes e a Amazon estavam fazendo processos de contratação lá. E aí tu chegava, tinha o stand dos caras gigantesco, assim, um bagulho abrupto, e estamos recrutando. Aí a galera ia lá, se inscrevia, sei lá, eu nem sei como é que era o processo que estava rolando, assim, não me informei, mas tinha bastante gente no negócio. Aí o seguinte, uma coisa muito legal que rolou lá foi a Feira das Startups. Que isso acontece no RD também, né? Acho que tem ali a Feira de Negócios. Só que qual que foi o diferencial disso aqui? É o hub ali, né? Startup. Agora os caras estão dominando. Tinha 1.800 startups expondo no RD, no Web Summit.
Só que o que os caras fizeram que eu achei genial? Cada startup só tinha um dia para expor. Então, por exemplo, essa galera aqui, ó, que comprou aqui essa vaguinha aqui, o cara tinha um dia. No outro dia já tinha outra empresa no lugar. O que faz com que isso aconteça? Eu tava pensando. O que acontece no RD Summit? Tu sabe que as empresas estão lá. Então tu vai lá, assiste as palestras, babá, e aí no último dia, na última hora, vou lá na feira de negócios lá para conhecer as empresas. E aqui não. Aqui tu meio que te obrigava a dia após dia tá dando uma passada por toda essa galera aqui, porque senão no outro dia tu perdia. Para quem tava lá para fazer negócio, investidor que tava lá para botar dinheiro nessas empresas, todo dia tinha que estar ali, ó. Para pitch também, né? E aí, as startups eram divididas em 3 grupos, Alpha, Beta e Growth, que é crescimento. Alpha eram as startups bem estágios iniciais. Beta eram startups que já estavam com cliente, já estavam meio que bombando. E Growth eram as startups que já tinham recebido aporte financeiro. Então, tipo, o investidor, a área de investidores era gigantesca. Nossa, o Rap tá no Alpha. Qual? O Rap tá no Alpha ali. Pois é. Os caras eram muito embrionários. Mas isso agora foi em novembro, né? Imagina, olha o crescimento dos caras, meu. Absurdo, né? Tipo, em 6 meses. E aí os investidores ficavam dando banda aqui, falando com a galera, papum, show de bola. E aí outro lance que rolou bem legal, se eu não me engano, por exemplo aqui, ó, pitch. Tiveram 2 concursos de pitch. Nesses quadradinhos pequenos aqui, né, que na verdade era muito grande, cabia, sei lá, tipo 50 pessoas. Essas startups que estavam ali expondo, iam ali, quem quisesse, e fazia seu pitch. E aí quem estava na hora ali, podia sentar e assistir. E aí, 2 concursos. Primeiro esse concurso entre as startups pequenas, que na verdade tinha muita startup gigantesca, que no final do concurso o cara recebia um aporte gigantesco de dinheiro. E aí o segundo concurso era um concurso de startup que já estava naquela Series ABC, galera que já estava recebendo muita grana, que aí era no palco principal. Os caras, todo dia antes de começar as palestras principais, tinha meia hora no palco principal. E aí, umas startups gigantescas, assim, já muito cliente, faturando muita grana. Os caras iam lá e falavam. E no final, no último dia, depois que acabou todo o Web Summit, foi lá um investidor fodástico lá e falou assim, o vencedor do concurso recebeu 1 bilhão, sei lá o quê. Bom, então, show de bola. Quanto que era o custo dos tênis pequenininhos? Pra expor? Nem ideia. Nem ideia. Nem fui pesquisar. Não deve ser tão caro um dia só, né? Deve ser caro, mas não é uma coisa... Não tão... absurda. Né? Bom, uma das coisas que me chamou a atenção foi que praticamente todas as palestras foram em formato de entrevista. Exatamente como essa foto mostra. E aí, o que acontecia, que eu achei muito legal. A entrevistadora, a repórter, era uma pessoa que também era muito conhecida. Tipo, trazendo pro cenário brasileiro, sei lá, imagina ali o Evaristo Costa, sei lá. Não? Exemplo ruim? Não, ótimo. Tá. Imagina ele, sei lá... Imagina, sei lá, um repórter muito famoso, conhecido aí, entrevistando o dono de uma empresa. E aí, então, tinha esse lance, porque o repórter, ele fazia perguntas geniais. E o que acontece quando alguém te faz uma pergunta sobre o teu negócio? Tu sabe a resposta porque o teu negócio, ele tá dentro de ti. É aquela coisa que tu vive após dia, tu sabe as dificuldades, tu sabe tudo. Então, o que eu notei é que não tinha palestrante que tava lá nervoso, que tava seguindo slides, que tava, sabe, tipo... Passa o slide, dá uma olhadinha, tem que falar isso aqui. Eu achei esse modelo genial. Pra mim foi uma coisa que me chamou muita atenção e eu gostei muito. Bom, sobre Portugal. Qual que é a situação de Portugal? Portugal foi descoberto por turistas, vão fazer poucos anos. E Portugal é o país mais pobre da Europa do Oeste. Ocidental. Ocidental, muito obrigado.
E aí o que acontece? Os caras meio que cansaram desse status assim de ser um dos países mais pobres, comparado à Espanha, Alemanha, Itália, que são grandes potências, e falaram assim, não, galera, tá na hora de Portugal crescer que a gente tem potencial. Então eles apadrinharam o Web Summit vai ser lá por 10 anos. Nossa. Eles já fecharam um contrato, até uma coisa que os caras falam assim, que eles se orgulham. E o dinheiro que Portugal está investindo é absurdo. Eu trouxe alguns valores aqui, ó. O governo de Portugal investiu 100 milhões de euros para a realização desse evento. Isso mudando mobilidade, infraestrutura das ruas, a bomba toda. E no final, no último dia na palestra, o CEO lá do Web Summit, ele falou que nesses 3 dias de Web Summit, o Web Summit foi responsável por fazer girar 3 bilhões de euros nesses 3 dias ali, só de negócio, compra e venda de empresa, um monte de coisa. E aí, o que está acontecendo em Portugal também, como eles falam português e a gente fala português, eles estão depositando muita esperança no Brasil. Tem, sei lá, inúmeros processos de visto aberto para brasileiro pegar a residência lá, pelo fato que o que acontece? Eles não têm dinheiro suficiente para pagar espanhol, alemão, francês para trabalhar em Portugal. Então, que dinheiro que eles têm? Os irmãos mais pobres lá do Brasil. Então, se alguém aqui quiser morar em Portugal, aplica o visto lá, que a chance de conseguir é bem alta. E eles têm uma população muito idosa também, né? Muito idosa. Então, por eles é interessante de jovem. Tá renovada pra... E a questão de polos tecnológicos, tipo, lá que a Santa Catarina, assim, eles devem estar investindo muito nisso. Lisboa está se tornando um polo tecnológico gigantesco. Sensacional, né? As empresas estão tudo indo para lá, porque é muito mais barato, o aluguel é mais barato, o funcionário é mais barato, tudo. E tu tá na Europa a 1 hora de trem de qualquer país, não? Exatamente. Sensacional. Não, vamos lá, Santa Catarina. Bom, agora entrando mais no conteúdo das palestras, eu separei algumas palestras que eu assisti, porque, vocês têm noção, foram 3 dias de paulada palestra. Eu separei algumas que eu vou falar e alguns insights que eu tive. E aí, se a galera quiser anotar os insights aí pra gente debater depois. Vou anotar aqui no celular. Uma das primeiras palestras, eu acho, se eu não estou enganado, foi a primeira, depois do CEO, não, foi a segunda palestra. Foi desse meu garotinho aqui. Opa, perdão, antes. Foi desse garotinho aqui, que é o CEO do Slack, que é o software que a gente usa de comunicação. E aí, o que foi muito legal, que o cara, essa foto aqui é agora, é tudo desse ano essas fotos. O cara chegou com essa camisetinha estilo havaiano, uma bermudinha e uma sandalinha, chegou, sentou lá, pum. Aí o repórter, a primeira coisa que o repórter falou foi, e essa tua roupinha aí vai dizer que tu trabalha assim. Aí ele olhou pro repórter e falou, life is a vacation every day. Vida é férias todos os dias. O que deu para entender com isso? Que ele levava a vida de um jeito muito leve. Que ele, digamos assim, sabia viver na boa. Isso já começa assim, tomando aquela paulada, né? Que parece que quebra aquele conceito de tipo CEO engravatado, pressão e correria de business e tal. E quem tira férias é quem não gosta do que faz. Um pouquinho da história do Slack. O Slack é um software de comunicação, certo? Os caras, quando eles abriram a empresa Slack, eles são uns gordinhos nerds e eles estavam desenvolvendo jogos. Originalmente o Slack é uma empresa que desenvolve jogos. E aí o que aconteceu? Eles estavam lá desenvolvendo, sei lá, qual jogo, estavam desenvolvendo. Aí eles perceberam que entre os times de desenvolvimento, eles estavam com muito problema de comunicação. E aí o que os caras fizeram? Vamos desenvolver um softwarezinho de comunicação aqui do nosso jeito, porque a gente não gosta de nenhum que tem no mercado. Vamos desenvolver um softwarezinho de comunicação para melhorar a nossa comunicação. Pum, nasceu o Slack. Esse período do empresa desenvolvedora de jogos até chegar onde eles estão hoje demorou 8 anos. Então, para a gente ver que é um processo longo. Depois que eles descobriram que eles tinham que eles eram uma empresa de comunicação, um software
de mensagens e tal, eles estavam com a seguinte dúvida, eles estavam tentando descobrir aquele Product Market Fit, que é descobrir aonde que o teu produto vai se encaixar, para qual público-alvo. E aí eles estavam com dúvida se eles estavam indo para o caminho de redes sociais ou se eles estavam indo para o caminho de ferramenta de comunicação corporativa. E aí diz que foi num feriado lá nos Estados Unidos que teve, e aí nesse feriado, né, que nenhuma empresa trabalha, eles tiveram tipo 1 download. E aí quando voltou ali, sei lá, segunda-feira, pum, o nível de download voltou foi para as estrelas. Foi no GitHub, né? E aí eles se ligaram. Bah, nosso software é coisa corporativa, não é rede social, porque se tivesse sido rede social, no feriado ia bombar. Então esse foi um lance lá dos caras lá. Vocês sabem que lá no Slack tem aquela parte de canais, né? Que a gente cria canais. E aí uma das coisas que esse carinha aqui ele falou, não botei o nome do cara, né? Uma das coisas que ele falou foi que o segredo de times de sucesso é ter boa comunicação entre times pequenos. Não importa o tamanho da empresa, se for uma Microsoft, uma Apple da vida, times pequenos tendem a ter mais sucesso do que times grandes. E aí esse foi um insight para eles criarem a parte de canais. Porque o que acontece? O que são os canais? Tu seleciona algumas pessoas e faz um mini time e conversa só entre aquela galera ali. Agora, o repórter perguntou qual que era o próximo desafio do Slack. E ele falou que agora eles estão começando a entrar no mundo da... Como é que é o termo aqui? Da economia do conhecimento. Então eles estão nessa vibe aí que tem muito conhecimento na internet e eles vão tentar dar uma organizada nessa parada aí. Sei lá, provavelmente vai vir algum produto aí no futuro. E eles estão mudando o negócio deles pro lance do freemium também, né? Eles foram uma das 5 empresas dos Estados Unidos que está metendo esse freemium e está crescendo 10 vezes mais que o premium. Sabe que bom que tu falou isso, porque me lembrou que o título da palestra era Slack, a empresa que cresceu mais rápido, não sei o que lá. E aí o cara falou que o Slack durante, sei lá, alguns anos foi a empresa que cresceu mais rápido de todas as empresas mais conhecidas aí. Aí o meu insight final a respeito dessa palestra foi que, isso é pra gente levar aqui pra nossa vida aqui. Ele falou que, por exemplo, assim, ó, eles não, quando eles pensavam em fazer o planejamento pro futuro do Slack, eles não falavam assim, como é que o Slack quer estar daqui 6 meses, 1 ano? O tipo de mentalidade que eles têm é como é que o Slack deve estar quando a gente tiver o dobro de clientes. Então eles não botavam essa questão de linha do tempo, de 6 meses, 1 ano, mas já pensavam de tipo, pra gente ter o dobro de clientes, o que a gente precisa? A gente precisa de mais uma implementadora, mais um CS, mais um venda, sei lá o quê. Então esse foi um belo de um insight que talvez a gente possa dar uma pensada a respeito. Agora eu posso estar ouvindo, sabe? Agora a Susan vai gostar. Porque essa próxima palestra aqui foi com esse cara aqui, que é o Nico Rosberg. O cara foi campeão em 2006, Steph, tá certo? Tá aqui. Ele foi campeão em 2016. O cara foi campeão da Fórmula 1 em 2016 e aquele outro meu senhor ali era o CEO do TripAdvisor. Ele nem era nascido em 2016. E eles falaram, repórter e os 2 caras trocando uma ideia. Eles falaram sobre tomar decisões rápidas. Né? Um piloto de Fórmula 1, cara, tem que ter a cabeça gigantesca ali. E o CEO do TripAdvisor também, uma empresa que cresceu muito. E aí, uma das perguntas que a repórter fez foi... Nico, qual que é a característica desse cara aqui? Pra quem não conhece ele foi campeão em 2016 e em 2017 ele se aposentou. Então, tipo, o que acontece quando um atleta é o campeão? O cara ganhou a Copa do Mundo da corrida. O cara vai tentar melhorar pra, sei lá, tentar buscar um Schumacher da vida, né? E ele tava correndo só há 5 anos, tá ligado? Ele era super novo na Fórmula 1. O cara é uma lenda.
E o que ele fez? Ganhei, bati meu objetivo, falou, galera, tô saindo. E com o TripAdvisor aconteceu uma coisa bem parecida, que a empresa rampou, a empresa cresceu muito, recebeu investimento, bum, 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 bum. O cara foi lá, falou, galera, tô vendendo, tô saindo, tô tirando meu cavalinho da chuva, assumam aí. Aí, qual que é o ponto-chave? Eles falaram que uma empresa de sucesso deve ter um foco e um objetivo. Que era o que os caras tinham. O cara tinha o objetivo de ser campeão da Fórmula 1. O outro lá tinha o objetivo de, sei lá, tô na empresa milionária. Eles bateram o objetivo deles, beleza, tô saindo. E aí, o que eles comentaram? Que muitas vezes, muitas empresas não sabem qual é o seu objetivo final, vamos dizer assim. E aí as empresas estão correndo atrás de alguma coisa que elas não sabem que elas estão correndo. E que, sei lá, empresas, pessoas de sucesso devem acertar esse objetivo e matar ele e ok. E uma coisa muito comum que existe hoje em dia é as pessoas passarem a vida inteira batalhando, talvez para conseguir realizar esse um objetivo, e na verdade o cara passa a vida inteira e não consegue realizar esse um objetivo. Então, tipo, eles já se intitularam ali pessoas de sucesso, que eles conseguiram bater esse objetivo ali e vazaram. Aí, bom, a próxima palestra foi desse David aí. Esse cara é dono desse blog, que é o For Entrepreneurs. Não sei se vocês conhecem, mas é um blog gigantesco, sensacional, muito famoso. Ele falou sobre 9 características de startups de sucesso. E aqui, assim, aqui eu separei para botar aqui para vocês que mais, assim, me chocou, que talvez seja um erro que a gente comete aqui, que é aquilo ali, ó. Escalar vendas antes de resolver o problema do churn. Ou seja, a empresa tem problema no churn, a empresa não está, sei lá, no churn negativo, não está com o índice de churn bom, mas está contratando vendedor, está metendo pau no marketing, pum, 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 pum. Tal. Foi um erro que a RD cometeu? Foi o erro que você falou. Talvez seja um problema que a gente esteja fazendo aqui e eu resolvi trazer aqui pra gente dar uma conversada aí. Valeu? Esse meu garoto aí eu não faço ideia quem é, eu assisti a palestra dele, porque eu gostei do título, eu achei o título interessante. E ele é dessa empresa aí que eu também não sei o que essa empresa faz. Pode saber de tudo. Hã? Da palestra? É. Ah, posso pesquisar. Só que, bom, daí obviamente durante a palestra dele deu para entender o que ele faz. Ele trabalha com machine learning e inteligência artificial. E aí é só um pequeno insight. E ele falou que uma coisa que tá muito legal de tu colocar no teu software hoje em dia é essa soma do machine learning com inteligência artificial. E aí tu chega num negócio que eles estão chamando de recomendações em tempo real. Então o cara tá usando o teu sistema ali, tá fazendo o cadastro, sei lá o quê, e o próprio sistema tem essa inteligência de, opa, esse cara tá fazendo tal operação. Será que vou dar essa sugestão aqui, ó, pum, dá a cartada pro cara enquanto o cara tá usando. Tá? No site aí. Uma outra palestra foi dos 3 maiores venture capitalists da Europa. Ou seja, os caras mais grandões, a galera que bota mais grana e que está investindo nas maiores empresas. E esses três caras, eram um cara e 2 minas, eles tipo, sempre quando tem palestra com investidor, sempre rola aquela perguntinha básica do tipo assim, tá, dá uma dica aí pra galera que tá querendo fazer investimento. O que os caras têm que fazer para receber aporte financeiro? Sempre rola essa perguntinha, né? E os caras falaram, founders, founders, founders. Fundadores, fundadores, fundadores. Deu a entender que meio que foda-se o que tu faz, o teu produto, a tecnologia que tu usa, eles investem em pessoas, não investem em empresas. E eu trouxe esse insight aqui, ó, justamente porque a gente está nessa batalha aí de receber aporte financeiro e investimento, já vai fazer aí algum certo tempo, e talvez a gente, os sócios, a gente tenha que mudar o nosso marketing pessoal para tentar conquistar esses caras de algum jeito. Né? Tá aí o insight, talvez... Lá na Darwin era isso.
investe em pessoas e... Eles entrevistaram ele dando 5 vezes. Deram nota 10 pra nós em todas as bancas, mas Show de bola. o perfil de investidor Não bateu, né? não tinha fit. Mas os caras já estão mostrando que já estão buscando psicólogo. Os caras metralhando, tá ligado? Mal, assim. Mas se o cara te roubar, como é que tu vai agir? Essa pergunta... Pra ver talvez a postura que o cara... Postura, os valores, né? Exatamente, foi punk, assim. Era várias perguntas, pega ratão, muito louco. Show de bola. Inclusive a Darwin ganhou esse ano o melhor acelerador do Brasil. É mesmo? Pô, irado. O Mauriceiro vai gostar desse carinha aqui, que o Mauriceiro é um grande usuário do Reddit. Não é? Tá bem. E... Isso aqui é uma coisa de nerd. Eu até nem sei muito bem o que faz, mas... Você sabe, tá? Por isso que ele Meu, achou que tu fazia, entendeu? Tipo, eu não sei o que é, só sei que é de merda. Eu acho que na verdade é uma espécie de fórum. É um fórum que tu posta as tuas dúvidas e a galera vai respondendo, só que cresceu muito na área nerd, assim, acho que... Tem tudo, né? Hoje em dia deve ter tudo, né? Tipo, é uma resposta, assim, não. É tipo o Yahoo também. É. Bom, então esse cara aí é o CEO da empresa. E aí o que eu trouxe pra vocês é que ele, em determinado momento lá que a empresa tava, sei lá, crescendo, começando, ele foi lá nos caras do Yahoo e falou: galera, tem o meu sistema aqui, meu software, não sei se vocês querem dar uma olhada pra gente talvez fazer uma parceria, não sei o que lá. E aí diz que os caras do Yahoo, eles olharam pra ele e falaram assim: quantos acessos tu tem por dia? Aí ele pegou e falou: eu tenho, sei lá, 100 acessos, sei lá qual foi o número, né? E aí diz que o CEO do Yahoo pegou, assim, deu um risadão, assim, se escorou na cadeira, esse número que tu me passou é o erro de arredondamento dos acessos que eu tenho por dia. E aí ele pegou essa frase que Reddit is a rounding error e pegou essa frase. E ele fez dessa frase o slogan do Reddit. E ele usou essa paulada que ele tomou do cara do Yahoo como uma motivação de crescimento. E aí ele foi lá, fez o slogan da empresa para ser esse, colocou na parede dele, colocou em tudo. E ano passado o Reddit passou o Yahoo nos acessos. Então o cara tava lá dando risada, rindo dos otários. Foda-se. Exatamente. Agora vem me comprar. Sim, a conta... Os bonequinhos tá o dobro agora. E outra coisa muito interessante que ele falou foi que hoje em dia a galera em geral tá nessa vibe de mentores, de arranjar mentor pra pegar dica, não sei o que lá. E ele falou pra cuidar muito isso, porque o que acontece? Vamos supor, a gente aqui tem a nossa realidade, uma empresa de pet shop com 13 pessoas que estão trabalhando, mas talvez a gente esteja procurando mentores de, por exemplo, vamos supor que a gente queira pegar o Eric Santos lá do RD pra ser nosso mentor. Ia ser legal, não ia? Ia ser legal, o cara é gigantesco, um cara de sucesso. Só que o mercado do cara é diferente, o tamanho da empresa do cara é diferente, quando ele fez rampar RD, há, sei lá, 6, 7 anos atrás, o mercado era um e o nosso mercado hoje era outro. Então ele falou para cuidar bem essa busca de mentores aí, para talvez não pegar mentores e sim pegar pares. Talvez pegar uma outra empresa, por exemplo, arranjar uma outra empresa aqui no Flow que esteja nesse processo de crescimento que a gente está e fazer uma troca de ideias, debater sobre problemas que tu passa, escutar os problemas do cara e tentar chegar a soluções. Bom, pelo segundo ano seguido, esse cara aí que é da Runs Robotics, ele levou a Sofia, que isso que é um robô, e levou um outro robô. E aí, bom, ano passado ele fez a primeira apresentação da Sofia com um outro robô que se chamava Einstein. E tipo, foi a primeira vez na história que 2 robôs conseguiram ter uma conversa sem interferência humana. E aí o robô falava... Aí, se eu não me engano, esse cara aqui, ele chegou pra Sofia e falou assim, ó... Sofia, conversa aí com o Einstein, o que tu acha sobre qual que é o sucesso, sei lá, do mercado de trabalho, para um funcionário ser bem sucedido no mercado de trabalho. E aí os 2 robôs ficaram falando. Ficaram mantendo a conversa ali, sem ninguém falar. E daí ele teve que mandar os robôs calar a boca, tá ligado? Deixa eu
E tipo, os robôs estavam tendo uma conversa que fazia sentido. Madura. Não era conversa nada a ver. E aí esse ano ele trouxe a Sofia e trouxe um outro robô lá que não era o Einstein. Só que na verdade ele focou em mostrar na evolução que ele teve de um ano para o outro. E aí esse ano ele mostrou que a Sofia já consegue fazer 80 expressões por vontade própria. Então ele vai lá e falava assim, Sofia, o dia está nublado hoje, né? O que você acha? Aí ela fazia, né, uma cara de triste assim, eu não gosto de nublado, eu gosto de sol. Fazia umas coisas assim. E aí outra evolução que teve legal desse ano foi que ela conseguia achar o ser humano que ela estava conversando e acompanhava com os olhos, a cabeça. Bem show. Que medo, né? Mas ainda essa tecnologia ela tá muito longe de entrar nas nossas casas, entrar nas nossas empresas e viver com a gente dia a dia. Bom, esse meu rapaz aqui, ó, ele não é ninguém mais, ninguém menos do que o inventor da web. Foi esse cara aqui que ele criou esse sistema de redes que veio a gerar a internet. Foi esse cara aí. E esse cara aqui que foi a palestra de abertura do Web Summit. E aí, o que ele tá fazendo hoje em dia? Tudo isso é por causa dele, né? Tudo que tá acontecendo é por causa desse cara. O que ele tá fazendo hoje em dia? Ele começou a palestra falando de política, governo, essas paradas do Trump e tal, ele é americano. E ele contou que em 2017 a palavra do ano foi fake news. E aí ele falou que quando ele criou a internet, ele criou a internet com a ideia de liberdade e liberdade. Tu fazer o que tu quiser, tu expor tuas ideias, tu criar o que tu quiser, tu voar. E aí agora ele se deu por conta no monstro que ele tinha criado devido a todo esse lance de fake news que aconteceu, que tá rolando essa manipulação aí por causa das fake news que tá uma loucura. E aí o que ele tá trabalhando hoje em dia? Ele criou que ele chamou de contrato, que é essa hashtag aqui, ó, for the web, que ele tá tentando salvar a internet, ele tá tentando salvar esse monstro que ele criou. E aí ele tá trabalhando nesse contrato para que, de alguma maneira, esse lance de fake news e todas essas coisas que estão acontecendo se encerre. Esse é o projeto que hoje em dia o cara tá trabalhando, tá ligado? Então o cara aí tem, sei lá, uns 80 anos e tá ali, ó, metendo bronca. Bom, essa palestra aqui era uma das palestras que eu mais esperava, porque esse cara aqui é o CEO e criador da DJI, que para quem não sabe é a maior empresa de drones do planeta. Os drones dessa marca são, assim, comparar a Apple com, sei lá, Samsung, né, aquela porcaria. Canal. Os drones da DJI são, assim, ó, o software é melhor, é uma marca muito melhor. É a Boeing dos caras. E o meu drone é da DJI, então eu queria muito assistir a palestra do cara, porque eu pensei, porra, o cara tem uma empresa de drone, sei lá, o que o cara vai trazer aí pra nós? Porque eu parti do princípio que o cara já era um inovador do caralho, assim, e já ia trazer uma coisa muito radical. Só que aí que foi a minha grande... que eu me desapontei muito com o cara, sobre o que foi a palestra. O título da palestra dele era Everyone Can Fly. Qualquer um pode voar. Que, na verdade, essa frase foi o motivador dele de criar uma empresa de drone, sei lá, quantos anos atrás, quando era uma loucura tu criar robozinhos que voavam. E aí, o tema da palestra dele foi quando foi a última vez que o público, né, no caso, a gente, teve um sonho realmente grande. A palestra dele foi para, tipo, instigar esse desejo de criar alguma coisa realmente grande. Não foi sobre inovação. Não foi. Foi zero inovação e foi mais motivação. Sim. E aí o cara falou que o futuro quem faz é a gente agora e todo ser humano precisa ter esse sonho grande para criar coisas novas e mandar ver. Então, tipo, no final, assim, eu tava desapontado, mas o cara sai com aquela... Tipo, tá, beleza, foi uma mensagem legal, sabe? Tipo, foi uma coisa que, tipo assim, te completou.
E show de bola. E agora no próximo slide, bem nível de curiosidade, eu trouxe para vocês a foto vencedora da melhor foto batida em drone do ano passado. E que ele falou assim, ó, quem diria que um dia a gente conseguiria capturar uma imagem dessas? Que é um urso polar. Daí, aí, junto com a foto, ele contou a história da foto. É um urso polar. É um urso polar. Na fotografia, quando tu analisa uma foto, a foto é muito mais do que a foto. A foto contém toda a história do fotógrafo, tudo que o fotógrafo passou para capturar aquele momento e a cena em si. E aí ele contou que essa foto aqui era o urso polar salvando a vida dele desse pedaço de gelo, que era muito pequeno e estava se afastando do pedaço de gelo gigante. E aí o drone estava lá, sei lá por que, voando ali. E o urso polar estava salvando a vida dele, dando esse jump aí. E o drone, pum, pegou o momento. Então... é isso, galera. Não, valeu. Budapeste. Tu veio Cidade continuar bonita, agora? Eu fiquei viajando um ano da minha vida com 5 camisetas, uma calça jeans, um tênis, uma bermuda, 5 cuecas e 5 meias. E essa foi uma das camisetas que eu comprei em Budapeste que me acompanharam nesse trajeto aí. É isso, galera. Trouxe alguns dos insights que eu peguei lá. Espero que tenham gostado e é isso aí.